Hello, hello, and welcome to another bonus class. Welcome to episode 5 of English They Forgot to Teach You. How to disagree without starting a fight. Como que a gente discorda de alguém que a gente está conversando sem começar uma briga, sem causar intriga, apenas expressando a nossa opinião de forma educada, né? Disagreement is not the problem. The problem is the tone. O problema está no tom, ok? Então hoje you are going to learn how to disagree, challenge an idea, and suggest another option without making the conversation feel like a fight, tá? Então, sem parecer que você está brigando com a pessoa, somente discordando amigamente? Amistosamente. Português. Ok. Very good. Então, a gente vai aprender alguns passos. Por exemplo, acknowledge another opinion. Acknowledge é reconhecer. Acknowledge another opinion. Give a reason, tá? Perdão. Disagree more softly. Discordar de forma sutil. Give a reason. Dá um motivo para sua discordância. E suggest another option. Sugerir uma nova opção. Let's listen. Vamos ouvir então ao diálogo que eu preparei hoje para vocês. Ok. I think we should launch the campaign on Friday. We are ready. No, that is a terrible idea. A terrible idea? Why? Because Friday makes no sense. You are wrong. I am not wrong. We agreed on Friday last week. Well, now I disagree. Your plan is too risky. Then what do you suggest? Move it to Monday. You could have said that without calling my idea terrible. Yeah. Pois é. Foi bem rude o jeito que a Casey falou com o Jordan, né? Foi bem rude. Ela foi muito escandalosamente direta, né? Sem necessidade. Poderia ter tido ali uma forma mais dócil de falar esse tipo de coisa, né? Então vamos ler esse diálogo. Eu vou ler mudando o tom e vocês tentam repetir comigo. I think we should launch the campaign on Friday. We are ready. We are ready. Eu me embolei, perdão. We are ready. Agora, no. That is a terrible idea. A terrible idea? Why? Because Friday makes no sense. You are wrong. I am not wrong. We agreed on Friday last week. Well, now I disagree. Your plan is too risky. Then what do you suggest? Move it to Monday. You could have said that without calling my idea terrible. Ou seja, o que ela fez aqui? O que a Casey fez aqui com a ideia do Jordan? Ela negou, simplesmente falou, não, isso tá péssimo. Tipo assim, a gente lança na sexta, tá péssimo, essa ideia é péssima. Cortou de forma muito rude, né? E aí eles foram discutindo para entender, o Jordan foi tentar entender por que ela disse aquilo. E no final ele falou, você poderia ter dito isso, né? Ao invés de chamar a minha ideia de terrível, terrible. Então, vamos entender o que aconteceu. Casey had a valid concern. Ou seja, a Casey, ela tinha uma preocupação, concern é preocupação, até que válida, ok? But that is a terrible idea and you are wrong made the disagreement sound personal instead of constructive. Então, essas duas frases que ela falou, a sua ideia é péssima e você está errado, deixaram a discussão ali, ou no caso a questão dela discordar, né, a discordância dela, muito pessoal, assim, parecendo um ataque pessoal e não uma
uma discordância construtiva. Então, assim, the goal is not to avoid disagreement. O nosso objetivo não é evitar discordar. It's to disagree with the idea without attacking the person. Sem atacar dessa forma, sem ser extremamente estúpido, né? Ok. What went wrong? Então, o que aconteceu de errado, né? Direct attack. That is a terrible idea. Attacks the idea before explaining the concern. Então, essa frase, that is a terrible idea. Isso é uma ideia péssima. Ataca a ideia antes de explicar a preocupação da pessoa, né? A sua preocupação sobre aquela ideia que você está atacando. You are wrong. Você está errado. This sounds like a judgment about the person, not a discussion of the idea. Então, parece que você está julgando a pessoa e não a ideia da pessoa, né? Que você pode, sim, discordar, mas tem melhores formas. Então, a strong opinion can still use respectful language, ok? Você ainda pode ser respeitoso mesmo que a sua opinião seja forte. Let's talk about the difference between constructive ideas or constructive disagreement with a personal attack, personal disagreement. The constructive disagreement, aliás, vamos falar do personal primeiro. Labels, absolute statements, you are wrong, can make other person defend themselves instead of discussing the idea. Então, labels são tipo taxas, né? Taxar a ideia da pessoa, colocar nomes ser muito rude, usar frases muito secas e sem argumento, só apenas julgando a ideia da pessoa e não descrevendo o porquê daquela sua opinião, né? Pode acabar causando com que a pessoa defenda a si próprio ao invés de defender a sua ideia, o que é diferente, né? São duas coisas diferentes. Constructive feedback seria uma coisa mais acknowledge the other opinion, explain your concern and suggest what could work better, que foi aquilo que a gente falou no começo. Você reconhece a opinião do colega, explica a preocupação sobre aquela opinião do colega e sugere uma coisa que poderia ser melhor para aquela opinião. Então, think about it quando vocês forem dar uma opinião. Can two people disagree without one person being wrong? Is this possible? What changes when you acknowledge the other person before disagreeing? Let's take a look at some useful expressions for you to disagree in English. Perdão aí a turbulência, porque eu estou ajeitando aqui o computador. Let's read together. Repeat after me. I see your point, but... I see your point, but... Acknowledge before disagreeing. Aqui é onde você vai reconhecer. Eu até entendo o seu ponto. I see your point. But Friday may be too soon. Soft. I'm not sure I agree. Soft disagreement. Um jeito suave de você discordar sem falar, tipo, you are wrong. I disagree. I'm not sure I agree. I think we need more time. Acho que a gente precisa de mais tempo. Ok? 3. I get where you're coming from. But... Então, eu entendo a sua lógica. É isso que a gente está querendo dizer. I get where you're coming from. But Monday may be safer. I see it differently. É para você falar another perspective. Ok? I see it differently. The Friday launch could still work. Caso a pessoa queira discordar do que você discordou. Ok? That's one way to look at it. I'm more concerned about timing. Então, isso é para você falar, tipo, isso aí é uma forma de olhar, né? Tipo, isso é uma das possibilidades, é uma perspectiva. Mas aí você pode falar
a sua preocupação logo depois. Olha o exemplo que eu acabei de ler. That's one way to look at it. I'm more concerned about timing. Eu tô mais preocupada com a questão do tempo, né? Aí, number 6, I'm not convinced that... Ou seja, você vai questionar a ideia da pessoa de forma mais polida ali. Tipo, eu não sei se isso me convenceu, não sei se é exatamente isso que eu estava pensando, não sei se esse é o melhor. Então, tipo, I'm not convinced that delaying the launch will solve the problem. Porque a pessoa discordou da sua ideia e deu outra ideia. Aí você pode rebater com essa frase. I'm not convinced. Não me convenceu essa sua ideia para substituir a minha ideia. Entendeu? Então, isso aqui também, caso alguém discorde de você, você pode usar. Então, aqui a gente tem os dois lados. What if we offer another solution? Então, aí para você poder oferecer a solução, né? What if we launch a smaller version on Friday? It's possible. Can we meet in the middle? Can we meet in the middle? Olha, observa como o T aqui, uma dica de pronúncia, hein? Observa como o T aqui, ele conecta com o I e fica com som de R. E o D ali em middle tem som de R também. Então vai ficar tudo uma coisa tipo meet in the middle. Meet in the middle. Então, repitam comigo. Meet in the middle. Meet in the middle. Can we meet in the middle? And launch on Saturday. Então, a gente pode encontrar um meio termo. Can we meet in the middle? Né? A gente pode encontrar um meio termo e lançar no sábado, ao invés de sexta, ou na segunda. It's an option. Então, aqui é para poder você tentar achar um balanceamento. Cada um cede um pouquinho. Então, vamos para o nosso do's and don'ts, né? Nossos faz e não faz. Do's and don'ts. Let's start with the don'ts. Vamos começar com os don'ts, como sempre. Instead of, que é ao invés de. Instead of, you are wrong. Try, tente, I see it differently. Instead of, that is a terrible idea. Try, I'm not sure that would work. Instead of, this makes no sense. Try, I'm not convinced that would solve the problem. Instead of, I think different, try, I think differently, or I see it differently, tá? Instead of, I don't agree with this idea because it's bad, try, I'm not sure I agree. I'm concerned about the timing, or the idea, or aquela coisa que você está preocupado. Então, ali onde está descrito timing, você pode colocar aquilo que te preocupa na ideia do colega. I'm not sure I agree. I'm concerned about the... Instead of, in my opinion, you are wrong. Try, from my perspective, there may be another option. Ok? Então, beleza. Pratiquem essas frases. Ouçam eu falando, repitam, pausa, repete, volta, ouve, pausa, repete, ok? Então, vocês estão aqui para praticar mesmo. Então, tudo que eu falar instead of, não precisa assim. Se você quiser aprender a palavra, tudo bem, mas é o que você não deve usar. I try, que é tente, né? Tente sempre o lado ali dos do's e don'ts. Por isso que eu falo do's and don'ts. Do's é tipo faça, don'ts é não faça, ok? Alright. Alrighty then. Agora, a gente vai falar sobre o passo a passo, the strategy, tá? Você pode seguir esse passo a passo, ou você pode cortar algumas partes aqui, tipo, você pode pular algumas etapas se você quiser. Mas, se liga. First step, acknowledge, ok? Respect the other's opinion.
I see your point, but... Pá, 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 pá. Second step, disagree softly. I'm not sure I agree. I see your point, but I'm not sure I agree. Give another view. I see it differently. I see it differently. Fourth, find a solution. What if we... Pá, 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 pá. Okay? Ok. Vamos lá. Vamos usar o passo a passo agora numa frase. E eu quero que vocês tentem formar uma frase parecida com essa. Esse é o nosso Fluency Challenge, tá? Vocês vão ver o passo a passo aqui comigo. Vocês vão ouvir a frase exemplo. E aí vocês vão repetir a frase comigo. Entendendo o passo a passo, vocês vão tentar criar uma frase de vocês. Pode usar uma das expressões que a gente aprendeu aqui na parte dos ok, tá? E aí vocês tentam criar uma frase bem legal também. Vamos ver step 1, acknowledge. I see your point. I see your point. Step 2, disagree and reason. I'm not sure I agree because... I'm not sure I agree because... Blah, blah, blah. Step 3, offer a solution. Oferece uma solução. What if we... Viu como o T aqui também virou um R? Aquilo que eu falei antes. What if we... Pá, pá, pá. Vamos ver o exemplo. Leiam comigo. I see your point, but I'm not sure Friday gives us enough time. What if we launch on Monday instead? Eu vou ler tudo agora, no ritmo natural, para vocês ouvirem e praticarem o listening. I see your point, but I'm not sure Friday gives us enough time. What if we launch on Monday instead? Alright? Very good, you people. O quiz está aqui embaixo, como sempre, tá? Vocês podem fazer o quiz. E tentem fazer esse Fluency Challenge, criar a frase usando esse Simple 3-Step Formula, que é essa fórmula que eu criei aqui para vocês. And now, farewells. Tenho que me despedir de vocês. Enfalaissement, como gosto de falar. Kisses from Teacher Bella, and I will see you next bonus class. Bye!